Oi, oi, Ricardo Ferreira aqui. Eu quero que tenhas a melhor nota possível no teu próximo teste ou exame, fazendo o mínimo possível. Eu não quero que percas tempo. E é exatamente por isso que neste vídeo vou partilhar contigo tudo aquilo que precisas saber para arrasares sem te cansares. Por isso, vou partilhar contigo o melhor plano de estudo, a melhor rotina de estudo, a melhor sessão de estudo, vou-te recomendar uma carrada de recursos. Todas estas dicas são principalmente para matemática, matemática A, matemática B, MAX, matemática nono ano, mas também são aplicáveis a qualquer outra disciplina, quer seja do ensino básico, secundário ou superior. E já agora, não te esqueças, acima nos cartõezinhos e abaixo nos comentários e na descrição estarão todos os links gostosos para descobrires depois. Por isso, quem está à espera, vamos começar. Antes das dicas práticas, vamos falar só de se é possível. Será que é possível estudar toda a matéria dos 3 anos do zero em um ano? Será que é possível ter boa nota em pouco tempo? Será que é possível ter 20? Ou é impossível? Ou mais vale desistir já? Ou nem vale a pena pensar nisso? Calma. Se é possível ou não, eu não sei. Tu também não sabes. E a verdade é que ninguém sabe. E se alguém te diz outra coisa é porque está a inventar. Ninguém sabe se é possível. Mas só uma pessoa pode descobrir se é possível. E essa pessoa és tu. Como? É exatamente fazendo tudo ao teu alcance para que seja possível. E vais ver que na maioria das vezes, de facto, é possível. E se conseguires, ótimo, perfeito. Conseguiste exatamente aquilo que querias. E mesmo que não consigas, ótimo também. Porque aprendeste algo muito mais valioso. Aprendeste a dar tudo de ti. E isto é importantíssimo porque quem aprende a dar tudo de si, então mais cedo ou mais tarde tem sucesso garantido. Por isso, se agora não te correu bem, não te preocupes. Aquilo que interessa é que aprendeste a dar tudo de ti. E saber isso vai-te ajudar imenso pela vida fora. Ou seja, não perguntes se é possível, mas faz agora tudo ao teu alcance para que seja possível. E depois vê o que acontece. E na maioria das vezes vais perceber que és capaz de muito mais do que aquilo que pensavas. Por isso, não percas mais tempo, vamos começar já. Por isso, vamos ao plano. Ok, vamos começar por pensar ao nível do mês. Qual é que deve ser o nosso plano de estudo? Ora, e aqui o grande segredo vai ser aprender, desafiar, simular. É sempre assim que deves estudar. Aprender, desafiar, simular. Vamos começar por aprender a matéria. Como é que vamos aprender a matéria? Vai ser resolvendo exercícios que te ensinam uma lição de cada vez. Passo a passo, gradualmente, até saberes todas as lições que precisas. Que é para que no fim aconteça o quê? Que sejas capaz de resolver todos os exercícios mais comuns de teste ou de exame. E só com isto já terás hipótese de acertar cerca de 80 a 90% dos exercícios do teste ou do exame. Depois de aprenderes, aquilo que vais fazer é desafiar-te. Ou seja, vais procurar exercícios aleatórios da mesma matéria, mas que fazem perguntas diferentes daquelas mais comuns. Que fazem perguntas noutros contextos. Que é para quê? Que é para que no fim sejas capaz de resolver qualquer exercício dessa matéria, por mais obscuro que seja. Que é para quê? Que é para teres hipótese de acertar os restantes 10 a 20% do teste ou exame. E por fim, importantíssimo, é simular. Que é, nos dias antes do teste ou do exame, o que é que vais fazer? Vais resolver testes ou exames anteriores cronometrados. Ou seja, vais pegar num teste ou num exame anterior, vais ligar o cronómetro e vais resolver esse teste ou exame como se estivesses no teste ou exame a sério. E depois, claro, podes simular todos os outros aspectos que têm a ver com o teste ou com o exame. Por exemplo, podes ligar barulho de sala de aula para simular o barulho de sala de aula, podes vestir as mesmas roupas que no teste e no exame, podes utilizar o mesmo material que no teste e no exame. No fundo, quanto mais parecida a situação for com a do teste ou do exame real, melhor. Isto porquê? Isto porque só assim é que no fim serás capaz de saber exatamente
como agir no exame. Ou seja, vais habituar a gerir o teu tempo, vais-te habituar à pressão, vais habituar-te a escrever as respostas depressa e bem, vais antever qualquer problema que poderia aparecer no teste ou no exame para já o saberes como resolver. No fundo, tu fazes uma simulação que é para todos os desastres acontecerem na simulação, que é para depois, quando chegar ao teste e exame a sério, tu já não tens desastres nenhuns desses, porque já sabes exatamente como agir. E é isso que torna simular tão importante. Porque é aquilo que garante que acertas mesmo aqueles exercícios em que terias hipóteses de acertar. Porque lá está, uma coisa é fazer exercícios nas calmas, sem stress, e outra coisa é fazer exercícios em condição de teste e exame. E isso é algo que tens de praticar. E olhando para estas 3 descrições em baixo, percebes logo que se tu queres ter 100%, nota máxima, então obrigatoriamente tens de passar por estas 3 etapas. Não há hipótese. Mas agora, se tiveres menos tempo e tiveres de sacrificar alguma, então, sem dúvida, sacrifica o desafiar e faz apenas aprender e simular. Agora, se tiveres ainda menos tempo, então o que é que tu fazes? Vais simular apenas uma vez. Ou seja, no dia antes do teste ou do exame, fazes um teste anterior ou então, por exemplo, o exame primeira fase mais recente. E se tiveres menos tempo ainda, então não vais aprender toda a matéria, mas sim vais-te focar naquelas matérias que sabes bem e naquelas matérias que sabes mais ou menos. As matérias que sabes mais ou menos vais tentar aprendê-las até sabê-las bem. E aquelas que sabes bem, vais revê-las para garantir que sabes essas bem. Porque se aquelas que souberes mais ou menos e souberes bem, fores capaz de as saber muito, muito bem, então só precisas disso para ter uma nota minimamente decente no teste ou no exame. E aquelas matérias que não sabes mesmo nada, então nem lhes toques, ignoras porque não tens tempo para elas. E agora, que recurso é que eu recomendo para seguir este aprender, desafiar, simular? Ora, imaginemos que estás a preparar para o exame de matemática nono ano ou para qualquer teste de matemática do terceiro ciclo. Nesse caso, para aprender, recomendo o meu livro de matemática terceiro ciclo, porque é dos poucos, se não o único, que te ensina toda a matéria do zero através de exercícios. Cada exercício ensina-te uma lição, até que no fim sabes todas as lições que precisas. E usando o meu livro, ficas com umas ótimas bases para depois poderes desafiar-te. E aí, para te desafiares, há imensos recursos disponíveis. Tens, por exemplo, os livros de testes e exames das editoras, ou até os manuais. Também tens quaisquer exercícios na net que encontres, e especialmente os exercícios dos exames mais antigos que já estão desatualizados também são extremamente úteis. E depois de desafiares com todo o género de exercícios e mais alguns, então antes do teste ou do exame, vais fazer exames ou testes modelo. Estes exames e testes modelo podes encontrar alguns da net e também podes encontrar nos livros de teste e exame das editoras. Mas se estiveres a preparar mesmo para exame, então nesse caso nada melhor do que fazer os exames mais recentes, mais atuais, por quase certeza que o teu exame será quase igual. E o melhor de tudo é que tu não precisas de ir pesquisar nada disto, porque eu já fiz a pesquisa por ti e coloquei tudo no meu site. Vais encontrar as minhas recomendações para aprender, para desafiar e para simular. Opções grátis e opções pagas para todos os gostos. Por isso já sabes, para recomendações concretas, vai à página recursos do meu site. E agora, se estiveres a preparar para testes ou exames de matemática A, então a lógica vai ser exatamente a mesma. A única diferença é que vais comprar o meu livro de matemática A. Porque lá está, é dos poucos, se não o único, que te ensina toda a matéria do zero através de exercícios. Em que cada exercício ensina-te uma lição até saberes todas as lições que precisas. E depois de resto, é tudo igual. Já sabes, podes encontrar sugestões de todos estes recursos na página recursos do meu site. Mas agora, se te queres preparar para o exame de matemática A, mas não sabes mesmo nada de matemática, ora, sem problema. Faz um aprender, desafiar, simular para aprenderes toda a matéria de terceiro ciclo, porque lá está, o meu livro de terceiro ciclo apenas parte do princípio que sabes somar, subtrair, multiplicar e dividir e de resto ensina-te toda a matéria do zero. Por isso é perfeito mesmo que não saibas nada.
E então, depois de aprenderes muito bem a matéria de terceiro ciclo, então o que é que vais fazer? Ora, vais fazer uma sequência de aprender, desafiar, simular. Para quê? Para matemática A. Ou seja, no fundo, aprendes toda a matemática de terceiro ciclo, aprendes toda a matéria de matemática A e chegas aqui ao fim, Jesus, estás preparadíssimo para o exame. Não tenho dúvidas. Mas se não tiveres bem a certeza se de facto precisas de aprender a matéria de terceiro ciclo, então é facílimo. Basta comprares o meu livro de matemática A, começares a aprender por ele e depois vês. Se o livro até estiver a ser fácil, pronto, então continua, é porque não precisas nada de estudar a matéria de terceiro ciclo. Ou então, se começares a ver que encalhas demasiado e que te faltam certas bases, etc., então aí sim, talvez faça sentido começares pela matéria de terceiro ciclo e comprares também o meu livro de terceiro ciclo. Depois, Matemática B e Max, desafiar e simular é exatamente a mesma coisa, só que agora para aprender neste momento, em 13 de dezembro de 2022, que eu saiba, ainda não existe nenhum recurso que ensine toda a matéria do zero através de exercícios em que cada exercício ensine uma lição. Eu ainda não criei o meu livro e também não conheço outro que faça exatamente isto. Neste momento, as melhores alternativas são aquelas que vêm do desafiar, ou seja, são os livros de teste e exame das editoras e talvez especialmente os manuais escolares, depois também exercícios da net e também exercícios de exames mais antigos. E depois, claro, o resto é tudo igual. Não é o ideal, mas é o melhor que temos neste momento. E já sabes, vais encontrar sugestões destes recursos de Matemática B e de Max no meu site ricardo-ferreira.pt na página dos recursos. E muita atenção, se já não estiveres em dezembro de 2022, é bem possível que eu já tenha um livro. Por isso, procura na minha loja ou no meu site que talvez encontres lá alguma coisa. E depois, para todas as outras disciplinas, podes tentar adaptar e seguir uma filosofia muito parecida. Neste momento, mais por desconhecimento meu, não faço ideia se existe algum recurso muito parecido com os meus livros, mas para outras disciplinas. Mas se não houver, de qualquer modo já sabes, tens sempre os livros das editoras, os exercícios da net e os exercícios de exames mais antigos. E depois o resto é tudo igual. Neste momento eu não tenho sugestões de recursos no meu site. Mas se já não estiveres em dezembro de 2022, então muito provavelmente já estará qualquer tipo de sugestão lá no meu site. E já agora, se tu souberes de alguns recursos de matemática ou de qualquer outra disciplina que de facto te ajudaram imenso, então envia-me um e-mail ou escreve aqui nos comentários que é para eu depois adicionar à minha página no meu site. Estarás a ajudar toda a gente, por isso eu agradeço. Ok, já pensámos ao nível do mês, agora vamos pensar ao nível da semana. Ou seja, aquilo que nós queremos é perceber qual é que vai ser a nossa rotina de estudo. E ora, aqui o princípio fundamental é estuda todos os dias à mesma hora e nunca falhes 2 dias seguidos. Ou seja, imagina que temos aqui a nossa rotina semanal, então vais pensar numa hora em que tens sempre disponível tanto dos dias de semana como ao fim de semana. Por exemplo, aqui vou escolher às 6h30 até às 7h30, que provavelmente é uma hora que tens sempre disponível. E porquê todos os dias à mesma hora? Primeiro porque é fácil de lembrares. E depois, porque até o próprio corpo e a própria mente se habituam já a ter a concentração e a vontade de estudar a essa hora. Mas claro, está à vontade para estudar nos dias a determinada hora, noutros dias a outra. Aquilo que interessa é estudar todos os dias ou o mais próximo disso. E claro, também não há nada especial sobre as 6h30, podias fazer de manhã, podias fazer à tarde, podias fazer à noite, é como quiseres. Tanto que eu, por exemplo, se estiveres a 2 semanas antes do exame ou mais, ou estiveres, por exemplo, em tempo de férias, eu até recomendo, por exemplo, estudares logo à hora do exame, logo de manhãzinha. Porque lá está. Primeiro, porque amanhã normalmente é quando é mais fácil fazer o trabalho difícil, entre aspas, e depois porque lá está. Estás a treinar o teu corpo e a tua mente para estarem concentrados e cheios de vontade à hora do exame, que no fundo é o que tu queres. Até podes aplicar a mesma teoria, não para os exames, mas para os testes. E porquê nunca falhar 2 dias seguidos? Ora, porque imagina que tu estavas aqui muito bem e estudaste 4 dias seguidos, só que depois chegou à sexta-feira, não me apetece, pronto, não vou fazer. E depois chega ao sábado,
É pá, se calhar hoje também não. Não há problema, não há problema. Isso pensas tu. Mas há muito problema, porque o problema é que quando nós falhamos 2 dias seguidos, o nosso corpo e a nossa mente já se esqueceram completamente do hábito. E o que é que acontece? Ora, chega ao domingo e tu falhas outra vez. Nem é por quereres ou não quereres, é simplesmente porque não te lembraste. E depois o que acontece? Ora, descuidas-te e pronto. Passa uma semana, um mês, um ano e pronto. Aquilo que era para ser só uma exceção acabou por iniciar um novo ciclo. Um novo ciclo de quê? De não fazer nada. Por isso é que é muito importante levar esta regra a sério. Que é para que imagina, quando falhas na sexta, então sabes logo, epá, falhei ontem, então hoje, sem hipótese, tenho mesmo que fazer. E fazes, ok, continuas a construir o hábito. E depois no domingo, epá, tinhas um jantar ou assim, pronto, está bem, podes falhar à mesma. Mas amanhã já sabes, não te escapas, amanhã não te escapas e pronto, vais fazer. E o que é que acontece? Com isto, tu podes falhar de vez em quando, mas no total, o que é que acontece? Vais sempre mantendo esse hábito, o que significa que vais continuando a estudar sempre. E no fundo, é isso que nós queremos. E agora, se tu queres arrasar em todos os testes, em todos os exames, sem te estressares muito, sem deixares tudo para a última hora, então é simples. Tem a vida de um bom aluno. Porque lá está, quando tu tiveres a vida de um bom aluno, quando acertares naquela meia dúzia de hábitos, então pronto, inevitavelmente os resultados virão mais cedo ou mais tarde. Primeiro de tudo, estudar é sempre sem distrações. Sem telemóveis, sem televisões, sem pessoas. No fundo, só tu, os teus pensamentos e o material. Mais nada. Por lá está, estudar com distrações não vale nada. Sinceramente, vale muito mais aproveitares a vida do que fingir que estás a estudar. Depois, muito importante, também é acordares todos os dias à mesma hora, incluindo fins de semana. E como é que vais fazer isso? Ora, o grande truque é teres uma rotina noturna, que é aquela sequência de ações que te leva desde terminar o jantar até ires para a caminha cheio de soninho. E o mais importante aqui é já não teres tecnologia ou outras fontes de luz azul. Ou seja, nada de tablets, computadores, telemóveis, televisões e também daquelas luzes brancas LED mais fortes. Em vez disso, liga só as luzes amarelinhas mais fraquinhas ou então no verão até nem precisas de luzes nenhumas, aproveita a luz do sol. E depois aqui faz tudo o que tu relaxes. Pode ser planear o dia seguinte, dar um passeio, tomar um banho quente, ler um livro, meditar, blá blá blá, etc. Depois, importante também é exercitares, pode ser, por exemplo, logo de manhãzinha e também mexer-te ao longo do dia, convém, e depois apanhar sol, especialmente de manhã. Depois ter atenção à alimentação e comer principalmente o máximo possível de comida natural. Animais ou plantas e água e pronto, está feito. E talvez das coisas mais importantes de todas, em todos os momentos, todos os minutos, todos os segundos, garante sempre que estás a fazer uma coisa de cada vez com total foco. Isto porquê? Primeiro porque estás a treinar a ter concentração e depois também porque quando nós estamos só concentrados numa coisa, tu vais ver que te sentes muito mais feliz. Faz a experiência. E como vês, só seguindo esta meia dúzia de hábitos, tu tens tudo para inevitavelmente ter boas notas. Ou seja, ter boas notas não é difícil. O problema é que tu estás a tornar a tua vida muito mais difícil do que precisava de ser. Enquanto tu insistires em estudar com distrações, tu estás a tornar a tua vida mais difícil. Quando tu insistes em deitar-te e acordar às horas que te apetece, tu estás a tornar a tua vida mais difícil. Quando tu vives a tua vida tentando sempre fazer duas coisas ao mesmo tempo e não aproveitando nenhuma, tu estás a tornar a tua vida mais difícil. Mas a verdade é que pode ser mais fácil. E tu podes tornar as coisas mais fáceis. Só tens de começar por algum lado. Começa agora, por exemplo, por estudar sem distrações. E depois, daqui a um tempo, lembra-te e começa a tentar acordar sempre à mesma hora. E depois, daqui a um tanto, lembras-te e tentas fazer sempre uma coisa de cada vez. E o que tu vais ver é que de cada vez que tu implementas uma destas coisas, vais ver resultados. Mais energia, mais concentração, mais foco, mais tudo. E depois chega uma altura em que, quando dás por ti, já tens a vida de um excelente aluno. E depois, nessa altura, é fácil. É fácil continuares. É fácil seres bom aluno porque já te habituaste tanto a essa realidade que já não conheces outra.
E pronto, agora depois do meu desabafo, já sabes, consegues encontrar muitas mais dicas concretas sobre rotina no meu vídeo Como Ter 20 e também na página recursos do ricardo-ferreira.pt. Já pensámos no mês, já pensámos na semana, agora vamos ao dia. Ou seja, qual é que vai ser a melhor sessão de estudo? E ora, o primeiro passo, como estás mesmo a ver, vai ser eliminar as distrações. Ou seja, antes de começares sequer, vais limpar todo o teu espaço de trabalho e vais só deixar lá aquilo que é realmente importante. De resto, fica tudo ou fora do quarto ou noutra gaveta. Quanto mais longe, melhor. E agora, a primeira regra é faz exercícios até encalhados e corrige imediatamente. Ou seja, a nossa maneira de estudar deve ser sempre através de exercícios. Ou seja, vamos fazer um exercício e vamos corrigi-lo imediatamente. Se o exercício estiver correto, então continuamos. Mas se o exercício estiver errado, então nós queremos resolver o problema no momento. Então aquilo que vamos fazer primeiro é copiar a resolução do exercício, para nos obrigar a parar e a pensar no exercício. E depois vamos refazer o exercício, mas agora sem ver a resolução, para ver se de facto nós já interiorizamos a lição. E o que é que isto faz? Isto faz com que tu não passes ao exercício seguinte sem perceberes muito bem o anterior, o que é fundamental. Assim, qualquer coisa que tu não percebas bem é corrigida imediatamente e começas logo no caminho certo. Então, depois continuas a fazer exercícios e a corrigir imediatamente, etc, etc, até encalhares. E o que é que acontece quando encalhares? Ora, quando encalhares e não conseguires avançar, então aquilo que fazes é rever a matéria. Só aí é que vais rever a matéria. Rever a matéria como? Através de resumos, através de vídeos, como os do meu YouTube, ou então perguntando dúvidas a alguém, por exemplo, ao teu explicador, professor, colegas, ou, por exemplo, no Discord Ricardo Ferreira, onde encontrarás imensos alunos, professores, explicadores, etc., prontos a ajudar-te. E como sempre, todas estas sugestões poderás encontrar na página recursos do meu site. E depois é como sempre, fazer exercício e corrigir, fazer exercício e corrigir, fazer exercício e corrigir. E quando é que vais parar? Ora, tu vais parar quando tu vires que a tua energia e o teu foco baixaram. Ou seja, tu quando começas estás com um certo nível de atenção. Depois vais ficando mais atento e enquanto mantiveres esse nível de atenção, continuas. E depois quando vês que a mente já está um bocadinho... Pronto, então paras, fazes uma pausa, de preferência sem tecnologias e distrações, apenas mexendo o corpo e depois, se quiseres, voltas então ao estudo mais tarde. Ou logo a seguir, pouco tempo depois, ou então umas horas mais tarde. Haha, resumão! Já sabes, o estudo vai ser mês, semana, dia. Qual é que vai ser o plano de estudo? Ora, vai ser aprender, desafiar, simular. Ou seja, exercícios que ensinam uma lição de cada vez, depois exercícios aleatórios e, por fim, vai ser exames ou testes anteriores cronometrados. Depois a rotina vai ser estudar todos os dias à mesma hora e nunca falhar 2 dias seguidos. E depois todos os outros aspectos de rotina vai ser ter a vida de um bom aluno. E por fim, a nossa sessão de estudo vai ser faz exercícios até encalhados e corrige imediatamente. E só quando encalhares, aí sim é que revês a matéria, tentem resumos, vídeos ou perguntando dúvidas. E agora vamos ao mais importante. O que é que tens de fazer já? Ora, primeiro de tudo, ao nível do mês, ao nível do plano de estudo, aquilo que tens de decidir já é como é que vais aprender a matéria. E já sabes que aquilo que recomendo são os meus livros. Por isso, se quiseres saber mais informações, é só ires à minha loja online, onde poderás encontrar o vídeo da apresentação, pelo menos uma ficha de exemplo grátis. E já sabes, embora em dezembro de 2022 só existam estes 2 livros, se já não estiveres em dezembro de 2022, então vai à minha loja porque provavelmente estarão lá mais livros. E depois, para outros recursos e disciplinas, podes ir à procura na página recursos do meu site. E depois, não ao nível do mês, mas ao nível da semana, ou seja, da tua rotina de estudo. Vais ter de decidir qual é que vai ser aquela hora em que vais estudar todos os dias. Isso é algo que podes decidir já. E depois, ao nível do dia, ao nível da sessão de estudo, é só teres a tua primeira sessão de estudo, fazendo o quê? Seguindo todos aqueles passos. Quando fores ter a tua primeira sessão de estudo, então volta a este vídeo, à parte D, para te relembrares dos passos.
E de resto já sabes, sempre que estiveres a estudar para o teu teste e exame e não souberes muito bem qual é que é o passo seguinte, então volta a este vídeo ou então às dicas que estão na página recursos do meu site ricardo-ferreira.pt, porque lá muito provavelmente encontrarás todas as respostas. E se não encontrares lá alguma resposta, então envia-me um e-mail ou coloca aqui nos comentários do YouTube, porque não só estás a ajudar-te, mas também estás a dizer-me como é que eu posso melhorar os meus recursos e esse feedback vale ouro. Por isso, qualquer sugestão, contacta-me. E agora, não percas mais tempo, vai já ao meu website, ou à página recursos, ou à minha loja, para descobrir todos os recursos que tens para ti. Se este vídeo foi útil para ti, não te esqueças de meter gosto, e não te esqueças, eu estarei cá para o que precisares. Toca a esmigalhar.